Ser bem-vindo, ó Rei Jesus. És o amado que nossa alma anseia. Ser bem-vindo, ó Rei, vitorioso pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Recebe a nossa adoração, aroma suave. Nossas vidas é o melhor que podemos oferecer a ti. Boa noite, meus amigos amados. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal Palavra Eterna. Este canal trata da Palavra de Deus. É aqui que nós descobrimos as revelações de Deus neste livro tão importante para a vida espiritual de toda a humanidade. Nós estamos aqui fazendo uma meditação no Evangelho segundo o relator Mateus. E nós estamos no capítulo 9, dando sequência aos vídeos anteriores. Sabemos que a palavra de Deus é a maior revelação de Deus para conosco, né? Para com a humanidade. Sabemos que lá na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus começa relatando na sua carta que antigamente aos pais foram falados, Deus falou através dos profetas e da lei, mas nos dias de hoje nos falou por meio de seu Filho Jesus. Isso ele ainda relatando na época do primeiro século da igreja, quando ele escreveu a carta aos Hebreus. Mas nós sabemos que como é que nós podemos entender a revelação de Deus? Neste livro, na Bíblia, que é a palavra revelada de Deus, o desejo de Deus para a humanidade. Está tudo aqui escrito. Sabemos que nós estamos aqui trabalhando o Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós estamos aqui tratando da biografia de Jesus. Mas também nós temos ciência de que a história da igreja primitiva que está em Atos, assim também como as cartas paulinas, como as cartas dos apóstolos e também a revelação do Apocalipse, é a explanação profunda do Evangelho que Jesus Cristo pregou em sua biografia. E nós estamos tratando da biografia de Jesus. E em breve iremos adentrar nessas cartas, na história da igreja também, depois nas cartas, para explanar tudo aquilo, testificar tudo aquilo que Jesus falou, só que de uma maneira mais explícita, mais explicada pela experiência dos homens que viveram o cristianismo no primeiro século e também dos que viveram com Cristo na sua biografia, fizeram parte dessa biografia. Hoje nós vamos tratar aqui do capítulo 9 do relato de Mateus, já a partir do versículo 14. Eu vou ler aqui apenas um versículo, 2 versículos, aliás, e a gente vai dar aqui uma conversada a respeito disso. Versículo 14 diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu e disse-lhes: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo, aí então jejuarão. Amém. Só até aqui. Jesus está aqui dando uma resposta a uma pergunta que foi indagada pelos discípulos de João, quando observavam que eles cumpriam
vamos dizer assim, uma tradição muito mais religiosa do que cristã, do jejum. Eles e os fariseus, né? Jesus vai responder aos discípulos de João a respeito dos seus discípulos. Por que eles não jejuam com a presença dele em vida, né? E Jesus vai dar uma explicação aqui muito notória a respeito do jejum. Nós sabemos que a Bíblia tem muitos relatos a respeito do jejum e nós precisamos entender o que é o jejum. Por que jejuar? Para que jejuar? Primeiro, nós vamos ter diversas experiências de jejum na Bíblia, cada qual com a sua finalidade. Nós vamos ter aí o jejum que Esther fez junto com o povo judeu, quando aquele decreto que foi fraudado, né, lá na história de Esther, para que houvesse uma morte em massa dos judeus. E ela jejua junto com o seu povo, que estava ali estava ali sob o domínio dos medos e persas. E ela esse jejum tem uma finalidade. Não podia se revogar a lei, mas podia se modificar o destino da lei. E ela consegue, através deste jejum, junto com os judeus, que, como a lei não podia ser revogada, mas que houvesse uma mudança no sentido final da lei. Era que a morte em massa dos judeus ia ser sem defesa. Mas ali ela consegue, através desse jejum, que os judeus possam se defender, né, usar a espada para se defender dessa mortandade que foi planejada por uma pessoa muito cruel, usada por Satanás. Nós vamos ver outros tipos de jejum na Bíblia. Vamos ver, por exemplo, o jejum de um povo que não era um povo cristão, que não era um povo judeu, aliás, mas que Deus estava vendo a maldade que acontecia naquela cidade e envia Jonas àquela cidade para pregar o juízo que Deus vai mandar sobre aquela cidade, né? E Jonas, depois de fugir para Tarsis, não vai para aquela cidade. Jesus leva ele de volta no ventre da baleia. Ele passa 3 dias ali, uma mensagem simbólica da ressurreição de Cristo, nós sabemos disso, né? Mas ele diz, vá a Nínive, lá, diga que eu vou acabar com essa cidade. E a notícia, quando chegou em Nínive, o rei proclamou um jejum. Você veja só que motivos diferenciados desses 2 jejuns, né? Ele proclama um jejum e esse jejum vem com arrependimento da situação em que vivia Nínive. Mas de todos os jejuns que estão na Bíblia, o de Jesus é o que tem a suma importância. É o modelo de jejum, né? Porque nós vamos ter que entender aqui, irmãos, em nome de Jesus, o que está escrito em Romanos 3, versículo a partir do 10. Ele vai dizer assim, ele vai usar até o Salmo 14 nestes versículos, né? Paulo vai usar o Salmo 14 como referência para mostrar a situação de calamidade humana, da natureza humana, fazendo um comparativo com os judeus, com os romanos. Só que nós sabemos que essa fala de Paulo agregando toda a humanidade, seja ela de qualquer nação, ele vai dizer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Você está entendendo? Qual é o maior motivo real do jejum? É a nossa natureza. Porque a nossa natureza pecadora, ela nos leva a alimentar os nossos desejos carnais. A nossa natureza pecadora torna vivo os desejos da carne.
Então, eu sou tendenciado por natureza pecadora a só querer as coisas que satisfazem a minha carne, a minha natureza pecadora. É natural do homem querer usufruir de tudo, a todo tempo, a todo momento, para o seu o seu mero prazer. Nós somos prazer. O ser humano em si existe dentro de nós, seres humanos, essa nossa natureza confrontosa com o pecado. Existe dentro de nós um sistema neurológico, emocional, né, que está entrelaçado com toda a produção hormonal que leva a desejos. Desejo sexual, desejo de comer demasiadamente, de beber, de curtir. Então nós somos seduzidos, chamados para essas coisas. E o que é o jejum, na verdade? O jejum é um desprendimento, ou um afastamento, ou uma quebra de elo com essa natureza, né? Se nós formos lá em Mateus 4, quando Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele não vai para qualquer coisa. E ali a natureza humana de Jesus vai ser testada. Vai ser testada. A nossa natureza humana, ela é testada. Então, quando se proclama um jejum, pelo menos deveria ser, para que a nossa natureza humana, a pecadora, ela seja mortificada, para que o Espírito possa entrar em ação e que essa briga constante, o Espírito vença a carne. O jejum não é para você fazer com que o seu esposo ou sua esposa aceite Jesus. O jejum não tem essa finalidade básica de trazer alguém para o seu meio, ou também ou arranjar um emprego, ou satisfazer essas coisas dessa vida caída. O jejum ele tem um sentido maior. Morte da natureza caída. É o novo nascimento. É a busca pelo novo nascimento. Então Jesus, ele responde aos discípulos de João, e nessa resposta, que é um pouco embaraçosa, porque os discípulos de João não vão entender a resposta, né? Jesus está usando aí uma alegoria a respeito de um noivo, de um casamento. Isso só vai ser revelado depois da ascensão de Jesus, muito embora ele falou de muitas parábolas a respeito do casamento do noivo com a noiva, a igreja com Cristo, mas essa compreensão real, ela só vai aparecer muito tempo depois, né? E aqui a gente percebe que, como eles não compreenderam bem a resposta de Jesus, né? Ele vai dizer assim, no versículo 16, ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se uma rotura. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se os vinhos, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Então Jesus disse, não se traz uma ideia nova, não se traz o reino de Deus, um reino de Deus, para um coração acostumado às mais práticas, ou a um cumprimento religioso, né? Jesus está dizendo aqui, como é que vocês vão entender o que vocês estão fazendo como jejum? Como é que os fariseus vão se justificar através de um jejum? Por isso que há a crítica, porque os meus discípulos,
Eles estão em festa, eles comem comigo, eles bebem comigo. Nós sentamos junto de pecadores e adúlteras e cobradores de impostos, porque o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a eles. É um grande perigo, irmãos. O grande perigo, meu amigo, é essa prática religiosa, esse contexto religioso que prende muitas pessoas a tradições ao invés da transformação pelo Evangelho de Cristo. Só quem transforma o homem é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus, né, da exposição da Bíblia de maneira correta e simples. Não há mágica, não há espetáculo com o Evangelho. Olha, veja só, Jesus disse apenas que eles não estavam preparados para receber o Evangelho, para receber a proposta do reino. A proposta do reino não era jejuar sem motivo. Tem que haver um motivo. E o motivo maior é o cancelamento, ou seja, o aborto da velha criatura, do velho homem, dos desejos carnais. A gente sufoca o desejo carnal. O jejum sufoca o desejo carnal. A abstinência da alimentação, ela vai nos mostrar o quanto o espírito pode crescer quando a gente se abstém, mas tem que ter um motivo tem que ser um motivo convincente, que é justamente a admissão de que a nossa natureza pecadora, ela quer nos devorar. Quando Jesus foi para o deserto, ser tentado pelo diabo, ele não foi para lá passear à toa, passar 40 dias lá não. A Bíblia diz notoriamente que o Espírito do Senhor levou ele para lá para ser tentado pelo diabo. E ali, nesses 40 dias e 40 noites, qual foi o motivo do jejum de Jesus? Se preparar para vencer essas tentações. Vencer a carne. Esse deve ser a razão do jejum. Assim como os outros jejuns bíblicos, vai nos explicar que cada um teve um motivo, mas na morte dos judeus, no decreto do rei, né, que foi forjado por Satanás através do vaso que ele usou lá em Ester. Quando eles promovem o jejum, eles promovem salvar um povo que ia trazer Cristo como o filho daquela nação. Então, tinha que sobreviver a nação judaica para que Jesus, para que se cumprisse o que foi profetizado por todos os profetas a respeito da vinda do Filho de Deus no seio dessa nação, que é a nação judia. E ali eles mataram a carne porque havia havia um temor muito grande e um medo a respeito da extinção dos judeus. Então tinha um sentido profundo no jejum, né? E no advento de Cristo, esse sentido é muito mais amplo. É por isso que ele vai dizer aqui que não dá para trazer uma novidade para um homem espiritualmente velho, porque ele não vai compreender. Uma mensagem como essa que eu estou falando a respeito de jejum, muitas pessoas que estão ainda amparadas apenas numa cultura religiosa, ela não consegue compreender. Ela vai ignorar, ela vai dizer que eu estou errado. Não é assim não. O jejum é para isso, para aquilo, preciso jejuar para isso, para aquilo. Não. O jejum é para estacionar essa demanda de desejos que há em nós, porque nós somos só desejo, irmãos. Amigos, nós somos só desejo, nosso corpo é desejo. A gente deseja ter, a gente deseja ver, nós desejamos
fazer, nós desejamos. É tudo desejo. Paladar, ouvir, olhar, cheirar, tudo isso nos provoca desejos. Os sentidos. É dos sentidos que nasce o pecado. É nos sentidos que se manifesta a feroz natureza pecadora do homem. E o jejum verdadeiro que Cristo fala aqui, que tem que ser com entendimento, né? Porque não se põe um remendo novo num vestido velho. Ou seja, se o seu coração não consegue de maneira nenhuma se abrir para entender isso que eu estou falando aqui, não adianta. Você vai estragar o vestido, ou o remendo, né? Não é nem o vestido. Ou você vai derramar o vinho, e ele não vai se conservar. O evangelho verdadeiro, novo, o evangelho verdadeiro, aquele lá que é o fundamento da nossa fé, que é Cristo, sua ressurreição, sua morte, sua ressurreição, fundamento da nossa fé. Muitos não entendem que Cristo ainda é a ressurreição, a vida que venceu a morte é em Cristo Jesus. É o fundamento da nossa fé. Muitos acham que o fundamento da nossa fé são os dons, são os milagres que acontecem, a mudança de vida aqui na terra, mudança no sentido de você não ser mais, vencer todas as coisas, tudo você vai conquistando. Não, isso aí é um vestido velho e odres velho. É preciso que seja novo para entender e para receber essa palavra. Por isso, meu irmão, voltemos às Escrituras. Muitos estão distantes das Escrituras. Quero agradecer a você que assistiu. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, seu joinha. Você compartilhe também com outras pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Por que tem que ativar o sininho? Porque quando você ativa o sininho, todos os vídeos que eu postar aqui, o YouTube vai estar lhe avisando, que vai estar lhe comunicando a respeito desse vídeo, vai enviar para você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.